Quero trazer uma palavra ao seu coração. Nós estamos já há alguns domingos trabalhando algo. Nós queremos cultivar mais a presença de Deus. Nós queremos trazer a presença de Deus para dentro das nossas casas, como mencionamos de quando a arca foi para a casa de Obed-edom. Queremos cultivar a presença de Deus também de uma maneira individual. Sabe, nós queremos honrar a presença de Deus no nosso meio. E se tem algo que eu preciso instruir os irmãos, instruir a igreja, é como nós vamos nos relacionar com milagres. E por que é importante eu trazer uma palavra como essa, sendo transformados pela glória de Deus? Porque hoje, queridos, nós estamos vivendo, por causa da internet, um ambiente de muita polarização em todas as áreas. E também no que diz respeito à igreja, no que diz respeito ao mover do Espírito, no que diz respeito a milagres. A verdade é que as pessoas estão separadas, elas estão distantes, e elas estão dizendo assim, uns creem em milagres, e creem que Deus está agindo e fazendo milagres até hoje, e outros não creem em milagres, e ainda quando tem vídeos, tem coisas acontecendo, ainda aquilo serve de motivo de chacota. E vocês estão percebendo que cada dia mais nós estamos tendo uma distância entre aqueles que creem e entre aqueles que não creem. O meu desejo é que a cada dia mais nós tenhamos uma igreja equilibrada. Porque muitos pensam da seguinte forma: tem aqueles que acham que tudo cessou, que Deus não age mais, que os dons, que o avivamento foi para a época de Atos dos Apóstolos e hoje não acontece mais. E às vezes a gente olha para esses históricos e a gente diz assim, parece que eles conhecem a Bíblia. Eles não se movem no Espírito, mas eles estudam a Bíblia. E aí a gente vê do outro lado, os pentecostais, e aí dentro dos pentecostais, eles dizem assim, eles se movem no Espírito, mas não andam em santidade. E isso vai cada vez mais trazendo polarização. E deixa eu te dizer, nenhum dos dois lados para mim serve. Porque se realmente eu creio e eu estudo a Bíblia, então eu percebo que Deus age até hoje. Ele continua andando por toda parte fazendo bem. Então vocês concordam que tem algo errado aqui? Agora, do outro lado, se eu me movo no Espírito, o mover do Espírito, ele traz santidade, porque é o Espírito que me convence do pecado, da verdade, do juízo. Então, nenhum dos dois lados está certo. E aí uma outra coisa que me preocupa, são pregações contra milagres. Sabe, a gente precisa aprender que eu não posso, para exaltar um princípio, eu diminuir outro. Nós não podemos, meus irmãos, no que diz respeito à palavra de Deus, a gente usar a palavra de Deus como se ela fosse uma coberta curta. Que se eu tentar cobrir a cabeça, eu descubro o pé. Vocês estão entendendo? E hoje o que me preocupa é que muitos, quando estão falando de milagres, por questionar a transformação do coração da pessoa, a gente começa a dizer, não adianta procurar a bênção. O que tem é que procurar o abençoador. Não adianta um milagre se a pessoa não vai ser transformada. Deixa eu te dizer, o milagre ele tem o seu propósito. A decisão de ser transformada é do indivíduo. Mas não é porque a pessoa não foi transformada que nós vamos questionar milagres. Vocês entendem? Nós precisamos de equilíbrio. E eu preciso dizer, essa igreja crê no mover do Espírito. Essa igreja crê em milagres. É assim que Deus nos formou. E é assim que seremos. Então nós não podemos, por causa da falta em alguns, nós menosprezarmos aquilo que Deus está fazendo. Até porque, meus irmãos, para que vivamos mais milagres, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que em Cafarnaum, ele não pôde fazer muitos milagres. E por que não pôde fazer muitos milagres? Porque em vez de milagres, em vez de fé, tinha muitos questionamentos. Sabe, eu tenho aprendido que milagre não é para ser questionado, é para ser experimentado. E dentro desse entendimento, tem um texto da Bíblia que eu já preguei sobre ele acho que umas 10 vezes. Porque para mim, esse é um milagre completo. E eu creio que é isso que nós precisamos buscar nas nossas vidas.
Abra comigo em João capítulo 9. João capítulo 9. Fala sobre a cura de um cego de nascença. Fica bem tranquilo que hoje você vai sair umas 10 horas daqui, porque nós vamos ler o capítulo inteiro. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem que pecou? Esse homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que o anteriormente tinham visto, mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. E ele próprio insistia. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu. Então como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos, me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Vamos até aqui, depois a gente continua. Veja só que interessante. A Bíblia fala que Jesus viu. Ah, é tão maravilhoso servir esse Deus que vê, servir esse Deus que ouve, servir esse Deus que, mesmo sendo todo-poderoso e sendo o dono de toda a terra, o criador de todas as coisas, ele ainda decide se relacionar conosco como um indivíduo. A Bíblia diz que esse homem, ele estava à mercê da sociedade, ele estava ali mendigando um pedinte. Por quê? Porque quando era um coxo, quando era um cego, ele tinha o direito, por lei, de se tornar um pedinte. E ele estava ali pedindo esmola para aqueles que passavam. Mas a Bíblia diz que Jesus viu esse homem. E quando Jesus vê, meu querido, quando Jesus vem ao nosso encontro, a nossa vida é transformada. Nós louvamos a Deus porque do mesmo jeito que esse cego, Jesus viu ele. A verdade é que Jesus viu cada um de nós que está aqui e ele nos atraiu a ele. Agora veja só que interessante, porque a partir do momento que Jesus vê esse homem, os discípulos param Jesus e começam a fazer perguntas. Por quê? Por que que esse homem nasceu cego? E a pergunta é: quem pecou? Quem falhou? Foi ele? Ou foram os pais dele? É tão interessante que volta e meia, quando nos encontramos com uma situação difícil, nós buscamos respostas. Mas a resposta do Senhor Jesus mexe muito comigo. Porque o Senhor Jesus diz: não é quem pecou. Não foi ele que pecou e não foram os pais dele que pecou. Isso está acontecendo na vida dele para que se manifeste a obra de Deus. Para que se manifeste a glória de Deus. Nós estamos trabalhando isso com os irmãos. Vocês lembram que nós ministramos alguns domingos que o primeiro lugar onde Jesus manifestou a sua glória foi em um casamento, foi para a família. E Ele quer continuar fazendo isso até hoje. Manifestar a sua glória sobre minha vida, manifestar a sua glória na minha família, e até nas áreas que nós não sabemos explicar o porquê está acontecendo. Até nessas áreas onde não temos resposta, ali também o Senhor Jesus quer manifestar a sua glória. Então Ele diz: Ele está cego, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. E isso é maravilhoso. A Bíblia diz então que Jesus chega até esse cego. Jesus cospe no chão e a Bíblia diz que ali faz um lodo, aplica no olho do cego e pede para o cego: vá até o tanque de Siloé e se lave. A Bíblia diz que ele vai cego,
mas ele volta enxergando. O poder de um milagre. O poder da manifestação do nosso Deus. O Deus que opera milagres. O Deus que faz o cego ver. O povo que estava em trevas, o povo que estava cego, viu a maravilhosa luz. O Senhor está se manifestando, o Senhor está operando milagres. E milagres, queridos, ele tem um propósito bem claro. Você vai ver muitas vezes, depois do Senhor Jesus operar um milagre, você vai perceber a seguinte frase em muitos textos bíblicos. E depois de ele operar tal milagre, muitos creram nele. Então nós precisamos de milagres nas nossas vidas. Eu quero viver mais milagres. Eu tenho orado para que o Senhor nos leve a um nível maior de milagres. E para que nós possamos alcançar isso, nós precisamos nos livrar dos questionamentos. E nós precisamos acionar a nossa fé. Porque o nosso Deus continua operando milagres. Ele continua andando por toda parte fazendo bem. Agora veja só que interessante. A partir do momento que um milagre acontece, aquele homem foi transformado. Ele era cego, ele era um pedinte, agora ele está vendo. Agora deixa eu te dizer, se ele está vendo, agora ele não precisa pedir mais. Agora ele pode trabalhar, agora ele pode gerar riquezas, agora ele pode cuidar de si mesmo. Ele não é mais um pedinte que depende de alguém. Algo aconteceu na vida dele, transformou a história dele. E como a vida dele foi transformada, a Bíblia diz que as pessoas que estavam à volta começam a questionar. Gente, parece uma piada esse capítulo aqui, muitas partes. Porque começam a dizer, é o cego mesmo? Ou não é o cego? E aí o cego diz, sou eu. Ele diz, mas como que o teu olho está aberto? E você vai perceber que começa essa disputa para saber se é o cego ou não é cego. Mas se é cego, mas como é que está vendo? E aí sabe o que é interessante? Todas as vezes que Deus faz algo nas nossas vidas, sempre vai aparecer gente para questionar. Se Deus faz um milagre, do mesmo tamanho do milagre, aparece o tamanho dos fariseus e do sistema religioso perguntando. E a questão é que até hoje, as pessoas estarão em um desses dois lugares. Ou estarão provando, experimentando do milagre, ou estão questionando. Agora, o que me chama a atenção é que eram os fariseus. A religiosidade da época. Não era o mundo que estava questionando o milagre. Não era aquele que não conhecia que estava questionando o milagre. Era exatamente quem conhecia. E sabe o que nós precisamos nos cuidar? Nós precisamos nos cuidar que mesmo conhecendo a Deus, sem perceber, a gente começa a questionar aquilo que Ele faz. Deus continua operando milagres. Deus continua fazendo. E eu quero estar naquele lugar onde nós estamos experimentando e não questionando. Veja só, a partir do versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado. O dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Então alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Gente, sério mesmo, o que o sábado tem a ver aqui? Uma pessoa está sendo curada, uma pessoa está sendo transformada, mas o sistema religioso, ele tenta ser mais forte do que aquilo que Deus está fazendo. Que diferença faria se fosse no domingo, na segunda, na terça, na quarta? Ah, não, mas tem que guardar o sábado. Tá, e no sábado, a gente não pode fazer o bem para alguém? A gente não pode orar? O próprio Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Se no sábado o animal de vocês cair em um lugar, vocês vão salvar aquele animal. Por que nós não podemos fazer algo para esse homem? Mas se a gente não cuidar, a gente vai colocando o nosso sistema religioso acima do agir de Deus. A gente vai colocando a nossa maneira de ver, a melhor maneira de fazer. E a gente precisa tomar cuidado, porque Deus faz milagre do jeito que Ele quer, e não da maneira que a gente quer. E não no dia que a gente quer. Ele é soberano e Ele faz do jeito que Ele quiser, e não do jeito que eu quero, meus irmãos.
Mas muitas vezes o religioso, a gente vai tentando colocar o agir de Deus em uma caixinha. Se tem aquele do meu lado que está se lançando em adoração, tem aqueles que também se lançam, mas tem aqueles que questionam. Enquanto tinha um Davi dançando com todas as suas forças, e giro, eu entendo, meu irmão, que tem gente mais velha que não consegue girar porque dá labirintite. Eu entendo, não é toda a igreja que está girando. Eu entendo. Mas se você não consegue girar, não questione quem gira. Amém? Sabe por que isso? Porque quem questiona é estéril. Quem prova, dá fruto. Eu prefiro provar do milagre e não questionar o milagre. Vocês estão entendendo? E é tão interessante que os fariseus, eles decidem o quê? Decidem questionar e não provar. E aí veja só, começaram a perguntar, esse homem, a afirmar, esse homem não pode ser de Deus se ele está fazendo um milagre no sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Versículo 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E a Bíblia diz que o homem respondeu, ele é um profeta. E aí, meus irmãos, isso diante dos fariseus, literalmente peixou o lagarto. Que aí os homens se alvoroçaram. Como assim ele é um profeta? Como assim ele abriu os teus olhos? Como assim isso aconteceu em um sábado? Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Ah, queridos, para mim esse é o texto do milagre completo. Sabe por quê? Porque Jesus vê aquele homem, Jesus cura aquele homem é transformado em uma nova pessoa, e agora o milagre que aconteceu na vida daquele homem começa a impactar os pais dele. O sistema religioso começa a questionar, e aí chama os pais. E por isso que eu digo aqui, para mim está a maior piada. Imagina chamar o pai, é teu filho ou não é teu filho? É. Ele era cego ou não era cego? Era cego. Mas agora ele está vendo? É, agora ele está vendo. Se fosse na época do programa do Ratinho, eu fazia DNA. Para saber se era o homem cego ou não era o homem cego. E o que mais uma vez nós temos por trás? Nós temos pessoas religiosas que não estão decidindo crer. Em contrapartida, nós temos pessoas que estão sendo transformadas e estão dizendo, eu creio, ele é um profeta. Eu creio, ele é um profeta. E a questão é, até hoje nós temos esses dois tipos de pessoas. Como igreja, meus irmãos, eu quero que a gente esteja do lado de cá, dizendo, ele é um profeta, ele faz milagres, ele abre os olhos, e nós temos fé. É isso. Sabe, veja só que interessante. Quando eles chamam os pais, significa que aquele milagre queria chegar na família dele. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Quantos aqui já provaram de milagres? Sabe, esse milagre faz a gente crer em Deus, faz ou não faz? Quantos aqui vieram para Jesus por causa de um milagre? Quantos vieram para Jesus por causa de um milagre? Olha aí quantas pessoas. Deus fez algo na sua vida, você recebeu Ele como único Senhor e Salvador. Sabe, a gente não pode ter uma igreja que prega contra milagre, meu irmão. A gente continua crendo em milagres. E aí muitos, mas ele não foi transformado, então questiona o milagre. Por que ele não foi transformado? A gente tem que questionar a decisão da pessoa e não o milagre. O milagre é a oportunidade que Deus está dando para ele. Agora, se ele decidiu não ser transformado e provado o milagre, o problema é dele. Perdeu a melhor parte, que era a transformação. Vocês estão entendendo? Veja só, a partir do momento que chama os pais, veja só o que acontece. Versículo 19. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como que ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho. Sabemos que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora. E não sabemos quem lhe abriu os olhos. Aí veja só que interessante.
Pergunte a ele. Idade ele tem. Vai falar por si mesmo. Em resumo, está dizendo, viu? É homem barbado já. Vocês estão perguntando para mim se ele era cego. Ele era cego. Ele está vendo? Está vendo. Você consegue explicar isso? Não. E agora o que a gente faz? Pergunta para ele. Mais uma vez, o sistema religioso querendo colocar o mover dentro de uma caixinha. E Deus não entra nas nossas caixinhas. Ele é grande demais para a caixinha do homem. Ele é grande demais para um sistema religioso tentar travá-lo. Agora, sabe o que é interessante? Os pais podiam ter glorificado a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida do filho. E eles não fizeram isso. E sabe por que não fizeram? Preste atenção na continuação. Versículo 22. Seus pais disseram isso, porque tinham medo dos judeus. Pois estes já tinham havido decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ah, queridos, não tem coisa mais maravilhosa do que ser expulso de um sistema. Só que os pais, em vez de entender isso, eles se submeteram ao sistema. E sabe o que é a minha preocupação? Até hoje tem pessoas que estão se submetendo à frieza diante de Deus, porque não querem ser expostas nas suas emoções. Até hoje tem pessoas se submetendo a se preocupar com o que o irmão do lado vai pensar, quando ela quer se lançar diante de Deus, e não ao que Deus vai pensar. E a verdade é que esses pais, mesmo tendo um filho, que se tinha alguém que tinha certeza que era o filho, os outros estavam com dúvida. Mas se tinha alguém que tinha certeza, era a família, eram os pais. Sabia que estava mendigando, sabia que estava pedindo. Mas agora Deus transforma a vida desse homem. E mesmo assim os pais não decidem sair daquele sistema religioso. Eles decidem não confessar o Cristo. Mas para mim o que é maravilhoso desse texto é que mesmo os pais não querendo, aquele homem não negou o que Jesus estava fazendo. Preste atenção, no versículo 23, 24, pela segunda vez chamaram o homem. Gente, é engraçado demais, chamaram o homem que fora cego. E lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E aí, gente, para mim aqui, meu Deus, que resposta. Versículo 25, não precisa nem te explicar. Ele diz, não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora vejo. Eu não sei se era no sábado, eu não sei o que o sistema religioso de vocês diz, eu não sei qual é a norma, eu não sei da frieza de vocês, uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. A verdade, meus irmãos, é que todos os que estão aqui, nós também éramos cegos. Nós estávamos condenados a ir ao inferno. Nós estávamos condenados a ter uma cegueira espiritual causada pelo nosso próprio pecado. Mas um dia, o povo que estava em trevas viu uma maravilhosa luz. A luz de Cristo brilhou. Ele veio até nós e disse, eu sou a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas. Jesus nos alcançou. E porque Jesus nos alcançou, nós podemos dizer, eu creio em milagres. Ele me resgatou, Ele me salvou. Eu não sou mais o mesmo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E o que é maravilhoso para mim é que esse homem não negou. Independente do que o sistema religioso ia falar para ele. Independente do que iam julgá-lo. Ele não estava nem aí. O que ele estava é dizendo, eu era cego, mas agora eu vejo. Ah, meus irmãos, nós precisamos voltar a fazer borbulhar dentro de nós aquela frase que diz, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa, não interessa, estou nem aí. Eu quero Deus.
Eu quero milagres. Ah, mas está todo mundo na internet por causa do bonitão de 15 anos que fica dizendo de man, de king, de best, de power. Aí está um monte de gente questionando o Espírito Santo. Não estou nem aí. Eu não questiono, ele age na minha vida. Ele se move através de mim. E o que eu quero é Deus. Não importa o que estão fazendo. O que importa é o que Deus está fazendo em mim. E a gente precisa tomar muito cuidado. Que por causa dessas chacotas, deixa eu te dizer, essa palhaçada aí sempre aconteceu. A minha questão não é o menino de 15 anos, é quem foi o bonitão que deixou ele com 15 anos. Isso sempre aconteceu no submundo cristão. Sabe qual é o problema hoje? É que hoje está sendo filmado. E aí sabe o que me preocupa? Por causa dessas besteiras, por causa de um monte de profetada, por causa de milagres inventados, tem gente que está perdendo de provar do verdadeiro. Mas a nossa igreja não. A gente continua crendo em milagres. A gente continua crendo naquilo que é verdadeiro. A gente continua crendo que o Senhor está abrindo os olhos. Por quê? Porque Ele abriu os meus. Veja só que maravilhoso, e por isso que eu digo que aqui é o milagre completo. Depois que esse homem faz essa afirmação, então lhe perguntaram, versículo 26, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? O homem era intrépido, rapaz. Ele respondeu, eu já lhes disse. Só faltou ele falar assim, eu já falei, vocês querem que eu desenhe? Vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos? Eita vida velha! Discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Aleluia! É quando um milagre acontece na minha vida. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era um pedinte, agora eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E não somente filho, agora eu me torno discípulo. Eu começo a caminhar segundo os passos dele. Milagre genuíno, milagre verdadeiro. Por isso que tem milagres. Para que no fim do dia, a gente se torne discípulo de Jesus. Mais parecido com Jesus. E sabe o que é interessante? Não era ele que estava dizendo que era discípulo. Era o sistema frio e religioso olhando para ele, falando, discípulo dele é você. Ah, que maravilhoso, meus irmãos. Onde que eu parei aqui? Como ele abriu os olhos? Versículo 28. Então insultaram e disseram, discípulo dele é você, porque nós somos discípulos de Moisés. Erraram o pulo, hein? Preferi ser discípulo de Moisés do que do Cristo. Erraram o pulo feio. O problema é que a religião nos seca. Viver só com rituais diante dele nos seca. Mas a gente pode viver algo novo todo dia com ele. Desenvolver um relacionamento com o Deus que faz coisas novas todos os dias. O homem respondeu, versículo 30. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabendo que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como que você tem ousadia para nos ensinar? E o expulsaram. Mal eles sabiam a bênção que eles estavam fazendo para esse ex-cego. Melhor expulsar de um sistema de frieza do que tentar colocar ele, que tinha sido tocado pela presença de Deus e que agora estava vendo, tentar trazer frieza para o coração daquele homem. Agora sabe o que é lindo? Que durante todo esse processo, Jesus não tinha se manifestado, a não ser no momento da cura. Quando aquele homem é expulso do sistema religioso, da frieza, dos questionamentos daqueles homens. Versículo
35 diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Gente, esse versículo 37 eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque no início do dia esse homem era cego, e um cego de nascença. E a maneira como Jesus o toca é exatamente quando ele vê Jesus. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. Você era cego, mas agora você está vendo o Filho do Homem. Agora você está vendo o Verbo que tabernaculou-se e vimos a sua glória. Agora você está vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pergunta é: você crê? Você crê? Você crê? Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: agora nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Queridos, Jesus opera na vida daquele cego. E o milagre foi tão completo, que no fim do dia, aquele cego estava salvo. Aquele cego não, aquele ex-cego estava salvo. Esse é o propósito do milagre. Então nós não podemos ficar falando contra milagre, falar contra o agir de Deus. Sabe por quê? Porque no fim do dia, os milagres, eles chamam a nossa atenção para tomar uma decisão e crer no Deus vivo, porque o maior milagre precisa se manifestar, que é a salvação da nossa alma. E sempre, queridos, nós estaremos em um desses dois lugares. Ou estaremos dentro daquele sistema que fica só questionando. Mas se você perguntar quando foi a última vez que Deus fez um milagre na minha vida, você não lembra. Porque quem questiona muito, experimenta pouco. Ou nós estaremos naquele lugar onde a gente não questiona, mas a gente prova. Queridos, eu contei para os irmãos. Eu fui numa conferência lá no Peru. E de repente, num momento que a gente não imaginava, a primeira palestra da manhã nós perdemos, eram 10 no dia. E a primeira eu perdi porque eu coloquei o endereço do Uber errado. Eu coloquei Igreja Água Viva, mas eu não sabia que eles tinham um antigo templo, que foi onde a igreja começou. E aí o Uber foi andando, eu falei: meu Deus, está diferente esse caminho aqui. Quando eu vi, a gente parou na frente da primeira igreja. Foi legal porque a gente conheceu, viu uma igreja que era tão pequenininha, e agora tinham comprado um templo para 20 mil pessoas. Então nesse ponto foi legal. Mas o problema é que nós perdemos a primeira administração, e quando eu cheguei, você sabe, né? Toda vez que você chega atrasado ou que você perde um culto, tem alguém para dizer para você: você não sabe o que você perdeu. Já aconteceu com você? Né? Você não tem noção. Você falta o domingo, foi o melhor domingo do ano. Não é assim? Aí o que acontece? Eu cheguei, um pastor chegou para mim e falou: cara do céu, onde você estava, rapaz? Eu falei: homem do céu, eu perdi. Coloquei o endereço do Uber errado. Ele falou: você não tem noção da palavra que você perdeu. Eu falei: sério? Ele falou: sério. Um pastor veio aqui e ele começou a dizer que na cidade dele, os irmãos estão saindo do culto e quando chegam na casa estão achando pedras preciosas. E está acontecendo essa manifestação. Tem um que achou tanto diamante na casa que ele fez um quadro escrito Jesus de diamante. E eu falei: sério, rapaz do céu? Eu falei: não acredito que eu perdi isso. Eu falei: meu Deus, isso acontece lá em Guarapuava e virar só buraco lá em casa e eu atrás das pedras preciosas. E eu ali falei: meu Deus, que maravilhoso.
E aí, meus irmãos, o Cash Luna começou a ministrar. E foi até estranho, porque a igreja estava lá em cima. Imagina, 10 palavras no dia. Se você não jogar a igreja lá em cima, até a 8ª, 9ª, o povo dorme. E ele entrou ministrando tão calmo. Eu falei, meu Deus, onde que esse homem quer chegar? E ele foi ministrando calminho, 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 calminho até demais. Mas de repente ele saiu no meio do povo, começou a orar com o povo. Ele parou do nosso lado, estava eu e a Vivi, ele orou com a Vivi, orou comigo, orou com o pastor que estava na frente. E de repente, meus irmãos, algumas pessoas ao redor começaram a gritar. E estava aparecendo diamante na mão dessas pessoas. E eu na hora, quando eu vi aquilo, porque eu catei meu celular, falei, deixa eu gravar. E começou a aparecer o diamante na mão das pessoas. E nesse momento o que acontece? Uns questionam. Outros experimentam. E sempre vai ser assim. Quando eu estou contando isso agora para vocês, tem gente que está dando glória a Deus. Tem gente que está perguntando, tá, mas e daí, por que isso? Uns questionam. Outros experimentam. Uma mulher 3 fileiras para frente começou a orar e gritar. Ela disse, meu Deus, que medo, apareceu na minha mão. Eu falei, Jesus está fazendo. E aí, enquanto os outros começaram a olhar no chão e a gente tentava catar, eu comecei a orar ali e falei, Deus, obrigado pela tua manifestação nesse lugar. E aí o Cash Luna começou a falar assim, gente, por que Deus coloca o diamante na mão de uma pessoa? Qual é o sentido disso? Para que você não ande ansioso. Porque tem um Deus que Ele continua cuidando de você. O milagre sempre vai transmitir algo, meus irmãos. E naquele momento eu falei, Deus, obrigado porque o Senhor cuida de mim. Não tem nenhum diamante na minha mão. Mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E eu quero ir para esse lugar de paz. Que eu tenho um Deus que provê. Eu tenho um Deus que pode tudo. Eu não quero questionar. Eu quero participar. Queridos, Deus continua operando. Deus continua fazendo. Eu não sei como. O que eu sei é que eu era cego. Mas agora eu vejo. Agora eu preciso ser muito sincero com os irmãos. E eu termino essa mensagem com esse momento onde eu preciso dizer algumas coisas que nos levam a questionar. É muito bom quando Deus faz. Mas e quando Ele não faz? E eu já tive momentos da minha vida onde mesmo tendo fé, onde mesmo orando, onde mesmo declarando, Deus não fez. E eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por isso. E é nesse momento onde Deus não faz, que os nossos questionamentos vêm com muita força. E o que eu tenho aprendido, até nos momentos que Deus não faz, porque aí a gente tenta uma resposta pronta, mas deixa eu te dizer, as respostas prontas não servem nesse momento. Tem gente que diz assim, Deus não fez porque você não tinha fé. Quem é essa pessoa para ficar avaliando a minha fé? Se eu tenho ou não tenho? Ninguém pode avaliar a fé do outro e dizer, se Deus não fez é porque você não tinha fé. A gente sabe que Deus é soberano. Que Ele sabe todas as coisas. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Eu sempre trago isso porque foi um ensinamento para mim. Deus sabe quantas vezes eu coloquei a mão na cabeça do meu sogro e orei para que ele voltasse a enxergar. Quantas vezes depois da oração meu sogro dizia, Weckles, eu tenho fé, eu vou voltar a enxergar e um dia eu vou contar testemunho na frente da igreja inteira. Meu sogro não enxergou. Meu sogro faleceu por causa daquela enfermidade. E no dia que ele faleceu,
eu me senti desautorizado a orar por qualquer outra pessoa. E eu comecei a dizer, como que eu, pastor, eu vou continuar falando de milagres? E o diabo colocava na minha mente o tempo inteiro, quem é você para orar por milagres? Se nem na tua casa aconteceu milagres. E aí eu me vi diante de uma situação, que eu só teria 2 posicionamentos. Ou eu vou deixar minha fé esfriar, e no final do dia eu me torno um fariseu frio, frustrado e machucado com Deus. Porque Deus não fez quando eu orei. Ou eu vou para um outro lugar e vou dizer, mesmo que eu não tenha a resposta, mesmo que Deus não tenha feito, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Continuarei crendo no Deus da minha salvação, mesmo que eu não consiga explicar quando não acontece. O que para mim importa, meu sogro teve o milagre da salvação. Ele está com o Senhor e agora ele está vendo. Mas vocês entendem que esses momentos de dor e de dificuldade, eles tentam minar a nossa fé. Mas são nesses momentos que a gente não sabe o que está acontecendo, nesses momentos que a gente não sabe para onde está indo, que a gente tem que seguir o exemplo do pai da fé, Abraão. Deus diz para ele, sai da tua terra e vai. Vai para onde? Não vou te mostrar. Você não vai ter todas as respostas. Só vai. E Abraão, pela manhã, ele sai. Sem saber. Porque o que ele precisava saber é se ele tinha fé para confiar num Deus que muitas vezes não fala tudo. E nós precisamos, como igreja, continuar crendo, mesmo quando a gente não sabe tudo. Mesmo quando a gente não tem todas as respostas. Sabe por quê? Porque nós estaremos sempre em um desses 2 lugares. Ou no lado onde eu continuo crendo, independente das circunstâncias. Ou no lado que eu começo a questionar. Queridos, eu sonho em ver mais milagres no nosso meio. O que determina uma congregação provar de mais milagres ou de menos milagres? A resposta é a fé no nosso coração. A Bíblia diz que a fé é por medida. Quantas vezes os discípulos chegavam e diziam, Senhor, aumenta a nossa fé. Quanto mais expectativa tivermos de ver de Deus, quanto mais fé, mesmo quando eu não entendo, mais Deus vai agir no nosso meio. E sabe o que nós queremos? Queremos mais o agir de Deus sobre nós. Mesmo quando eu não tenho resposta, eu ainda creio em milagres. E a pergunta para você, para terminarmos essa mensagem é, você crê em milagres? Se coloque em pé nessa hora. Uma coisa eu sei. Eu era cego. Mas agora eu vejo. Eu creio que o Senhor quer abrir os nossos olhos hoje. Queremos viver milagres. Eu já vi muitas coisas acontecer, meus irmãos. Eu estive em um culto que eu vi um paralítico andar. Eu estive em um culto que eu vi
uma senhora cega, que eu imagino que tinha pelo menos uns 80 anos. Cega de nascença. E Deus curou ela na frente de 5.000 pessoas. E eu chorei tanto o dia que eu vi aquele milagre. Eu vi uma pessoa que estava numa maca. E sendo bem sincero para os irmãos, eu não sei qual era a enfermidade dela, mas ela estava só o couro e o osso. Durante o dia, nós passamos o dia nesse culto. Durante o dia, os familiares dela serviam água para ela num conta-gotas. Quando o pastor orou com aquela mulher, ela pulou daquela maca. E ela saiu andando no meio das pessoas. E eu vi isso com os meus próprios olhos. Eu vi milagres acontecerem aqui em Guarapuava. Esses dias atrás, meses atrás, o pastor Ailton orou com uma pessoa que o pé dela estava para ser amputado devido ao tamanho da ferida causada pela diabetes. O pastor Ailton jogou óleo, meteu a mão naquela ferida. Uma semana depois tinha cicatrizado, a pessoa não precisou amputar o pé mais. Deus continua operando milagres. Deus continua fazendo. E se você me perguntar onde eu quero estar, eu quero estar do lado daqueles que creem, daqueles que vêm com um culto com expectativa, daqueles que vêm para o culto dizendo é hoje que Deus vai fazer. Sabe, Deus pode operar um milagre na sua vida agora. Eu sei que tem momentos onde não acontece da maneira que pensamos. Eu sei que tem pessoas que sofrem dores porque perderam pessoas próximas, mesmo tendo muita fé. E mesmo sendo pastor, eu não tenho essas respostas. Também passei por esses mesmos questionamentos. Mas em meio aos questionamentos de quando não aconteceu, eu tomei a decisão de continuar crendo. E eu quero te incentivar, mesmo no meio da tua dor, continue crendo em Deus, é o melhor para você. Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. O Senhor vai começar a agir, se manifestar no nosso meio. Talvez você chegou aqui enfermo, Jesus pode te curar hoje. Talvez a tua maior enfermidade é uma frieza espiritual que está tomando conta de você. E hoje o Senhor vai te libertar dessa frieza. E você vai voltar a crer que Ele pode operar milagres. Talvez o milagre vai acontecer no seu casamento hoje. O inimigo está tentando contra você, contra vocês, separar vocês. Mas hoje Deus vai unir vocês mais uma vez. Nós continuamos crendo em milagres. Sabe, o milagre é aquele momento onde o céu invade a terra. É onde o sobrenatural rompe com a barreira do natural. Jesus está aqui hoje. Ele está andando por toda parte fazendo bem. Ele pode tocar você nessa hora, com um toque que vai abrir os teus olhos espirituais e que vai mudar a sua vida. Você que crê em milagres nessa hora, levante bem alto as suas mãos. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas nesse momento. Nós queremos estar entre aqueles que creem. Jesus está aqui. Nós cremos, ora em línguas, ora em línguas. Jesus está aqui. Ore em línguas, ore em línguas. Demonstre a sua fé, a sua expectativa. Lança fora a frieza. Lança fora os questionamentos. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti.
Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, Cremos em Ti. se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Creio em Ti, Senhor. Se eu creio em Ti, Milagres. se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele quer e há de vir. O seu poder Milagres, milagres. o Deus que os mortos faz viver. Abre os nossos olhos. Deus de milagres. Aquele quer e há de vir. Milagres, milagres. O seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu vi curas e milagres, câncer desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi mortos levantarem e restauração Espírito mental. Santo, Não me Espírito diga Santo, ele não Espírito pode, Santo. não me diga ele não pode. E famílias restauradas e o pródigo voltar. Arrasta catara manuste, andara catara mamoyo, erra catara manuste que tira la catara mamoyo. Sendo livres, Milagres, oprimidos tendo abre os céus sobre nós, Não Senhor. me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Milagres, E verei o avivamento, o Teu poder nessa oh, libera o Teu poder cidade. sobre nós. Não me diga Oh, ele Espírito não Santo, pode, sopra, porque eu sopra sei sobre que nós, Deus sopra pode. sobre nós. Sua glória enche a terra como nunca antes se Sopra. viu. Não me diga ele não pode, porque sei que meu Deus pode. Creio que maravilhas fazes Tu, maravilhas fazes Tu. Tantas vezes as vivi, como não vou crer em Ti. Maravilhas fazes Tu, maravilhas fazes Tu. Tantas vezes as vivi, como não vou crer em Ti. Ora em línguas nessa hora. Ora em línguas nessa hora. Não tenha vergonha, flua no Espírito Santo. Nós somos uma igreja que crê no mover do Espírito. Espírito Santo, começa a operar no meio do Teu povo. Nós decidimos ficar do lado daqueles que creem. Eu quero orar por aqueles
Se você está dizendo, eu preciso de um milagre. Pode ser no teu físico, pode ser nas tuas emoções. Eu não sei o tipo de milagre que você precisa. Talvez alguns aqui, o maior milagre é o Senhor incendiar o teu coração mais uma vez. Porque talvez no decorrer da sua caminhada, o teu coração esfriou. Você mudou e deixou de ser aquela pessoa que provava e começou a ser aquele que questiona. Eu não sei qual é o milagre, mas eu sei que o meu Deus pode. E se você precisa de um milagre, eu quero que onde você está mesmo, você vai levantar bem alto a sua mão direita. Levante a sua mão. Talvez é um milagre de provisão. E você que talvez nesse momento não está precisando de um milagre, coloque as mãos no ombro desse irmão que está com a mão erguida aí do seu lado. E vamos começar a orar em línguas, queridos. A oração em línguas, ela é como uma chave mestra que vai abrindo as portas do céu sobre nós. Coloque a mão sobre quem está aí com a mão erguida perto de você. Coloque a mão no ombro dele e comece a liberar milagres. Milagres, 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 milagres. Ore em línguas nessa hora. Como aquela mulher que disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Espírito Santo, este é o teu momento, essa é a tua hora. O Senhor quebra todo jugo e nós liberamos a unção que quebra o jugo dos questionamentos errados, o jugo da frieza e da religiosidade. Nessa hora o Senhor vai quebrando o jugo da enfermidade. Toda enfermidade sai agora. Nós declaramos milagres. Nós declaramos o poder de Deus sobre sua vida. Nós declaramos o seu coração se incendiando mais uma vez. O fogo de Deus vem sobre você. O fogo de Deus vem sobre você. Espírito Santo, começa a tocar. Toca na mente, toca nos olhos. Abre os olhos nessa hora. Espírito Santo, nós declaramos que todo mal, todo vírus vai embora agora. Opera milagres, Senhor. Opera milagres no nosso meio, Senhor. Oramos agora. Céus abertos, céus abertos, céus abertos. O Deus de maravilhas, nós cremos em Ti. Vai operando no meio do teu povo. Só o Senhor tem poder. Nós não estamos entre aqueles que questionam, nós estamos entre aqueles que creem. Abre os nossos olhos. Maravilhas fazes tu. Adore Jesus nessa hora. Erga bem alto as suas mãos. Como não vou crer em Ti? Maravilhas fazes tu. Maravilhas fazes Tu. Tua bondade conheci. Como não vou crer em Ti? Maravilhas fazes Tu. Maravilhas fazes Tu. Tantas vezes as vivi. Como não vou crer em Ti? Maravilhas fazes Tu. Maravilhas fazes Tu. Tua bondade conheci. Como não vou crer em Ti? Como não vou crer em Ti?
as suas mãos. Eu quero que de todo o seu coração nessa hora você faça uma afirmação. Quero que você fale para Ele: eu creio em milagres. Eu creio que o meu Deus tem poder. Mesmo nos momentos onde eu não tenho respostas, eu continuo crendo no Deus que tudo pode. Eu era cego, mas agora eu vejo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus.